Eu pedi ao Luís para poder projetar-nos o nosso tema, que é um tema maravilhoso, consolador, e de facto só podemos estar mesmo agradecidos, como dizia a nossa irmã Isabel na prece, agradecidos ao nosso Pai por tanto amor que Ele nos tem. Então, também quero agradecer aos bondosos espíritos por nos permitirem estar aqui novamente, por podermos estudar, refletir, aprender cada vez mais, por eles nos darem também a intuição, a força, mas também o consolo de nos podermos envolver com eles nestes estudos que são tão bons para o nosso espírito, para adquirirmos conhecimento. Então, as fraternidades do espaço. Se vamos falar de fraternidade, antes de chegarmos às fraternidades do espaço, que depois vamos perceber ao longo da palestra quais são e o que são e para que servem, eu penso que é tão importante nós refletirmos sobre a essência, a raiz. De onde provém realmente a fraternidade? Então temos que analisar e entender que é Deus. E no Livro dos Espíritos nós podemos ver que, pela questão de Allan Kardec à espiritualidade superior, ele questiona que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus, que é Deus. E os espíritos de luz respondem o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E de seguida, mais à frente, há uma outra questão. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E os espíritos de luz dizem-nos o seguinte: é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então, por aqui nós já vamos entender que realmente, se avaliarmos e analisarmos toda a criação, uma vez que Deus é o Criador, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o seu amor é infinito. A grandeza do seu amor nós não conseguimos sequer medir e alcançar. E se analisarmos todo o universo de uma forma mais consciente e profunda, nós vamos perceber que estamos imersos e banhados no amor de Deus. E se analisarmos tudo no universo, na vida, nós vamos perceber que tudo no universo concorre para o equilíbrio e para a harmonia. E vamos perceber que quando está algo em desequilíbrio, quando algo desequilibra, tudo ao redor concorre para harmonizar esse desequilíbrio. E isso acontece no reino vegetal, no animal e mesmo entre nós. Até no nosso próprio corpo, nós vamos entender essa fraternidade. Quando um órgão adoece, logo se tenta restabelecer e regenerar. Há células que vêm para ajudar a encontrar esse equilíbrio. Vejam a perfeição da criação. Então, isto significa que estamos realmente imersos em fraternidade. E esta é a grande notícia e é a boa notícia. Deus nunca nos abandona.
nós nunca estamos sós, apesar de pensarmos que estamos. Infelizmente, ainda nos sentimos separados uns dos outros, mas na verdade nós estamos todos unidos uns aos outros, porque estamos imersos nessa energia que é Deus e que é o amor. Então, se assim isso acontece, Ele envia sempre a ajuda que todos nós, seus filhos, sua criação, nós somos seus filhos, somos criação de Deus, Ele envia sempre a ajuda que nós necessitamos. E o intuito é sempre a harmonia e é sempre no sentido de evoluir e melhorar. Então podemos ver aqui, como Salomão também nos Salmos nos diz, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebe ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. E é isto que nós devíamos fazer diariamente e todos os minutos da nossa existência. Agradecer. Ter este sentimento de gratidão para com o nosso Pai, que realmente não nos falta com nada, absolutamente. Então agora vamos ver que significa fraternidade. Fraternidade é um agrupamento de pessoas ligadas entre si e pelos mesmos desejos, ideais e objetivos. Na essência, significa irmandade, amor, aproximação, formando seus membros de uma mesma família ou comunidade e, por extensão, uma mesma nação, povo ou raça, provindos de Deus Criador e Pai, que a todos dá vida e destino por igual. Então, isto aplica-se a nós, estamos aqui a falar realmente que começa por a simples família, para passar para uma nação, para uma raça, para um tipo de criatura. Mas isto aplica-se a toda a criação de Deus, todo o universo, em todos os mundos e diferentes criaturas. E todos os mundos porquê? Porque o planeta Terra é apenas um pequenino planeta mediante a grandiosidade da criação de Deus. Existem muitos outros planetas, muitos outros mundos que Deus criou também com muitas outras criaturas possivelmente diferentes de nós. Mas, na verdade, nós deveríamos coabitar uns com os outros no sentido de sermos verdadeiramente isto, irmãos uns dos outros, e sermos fraternos uns para com os outros. Mas, infelizmente, nós, que estamos aqui ainda no planeta Terra, sendo ainda um mundo imperfeito, de todos os mundos que nós conhecemos em termos de escala, que são 5, a Terra é o segundo a contar do fim. Existem os mundos primitivos, de seguida os mundos de expiação e provas, que é o nosso planeta Terra. Depois temos os mundos de regeneração, que é para aí que estamos a caminhar. Depois os mundos ditosos ou felizes e, por último, os mundos celestes ou divinos. E como ainda estamos neste mundo em que ainda cultivamos muito, ainda mantemos muita animalidade, ao invés de cultivarmos a preciosa segurança de unidade, voltamos-nos uns contra os outros, pensamos e sentimos com recíproco sentimento de agressividade ou, no mínimo, de separação. Como se inimigos fôssemos, o que é absurdo, porque a diversificação de condições evolutivas não invalida a unidade de origem e destino.
E isso ocorre entre nós porque ainda estamos muito ligados ao instinto da animalidade inferior, por onde transitamos na evolução, quando os sentimentos dominantes são o egoísmo, a brutalidade e a competição individual para a sobrevivência do mais forte. Então, podemos concluir que precisamos urgentemente de mudar o paradigma de competição para cooperação. E felizmente, já começamos até a perceber, até nas próprias empresas, a mudança até deste tipo de paradigma, da competição para a cooperação. E é nesta mudança que nós vamos começar realmente a sermos fraternos uns para com os outros. Se ainda estamos neste patamar em que ainda somos muito competitivos, ou ainda somos muito egoístas, orgulhosos, é porque desconhecemos. E desconhecemos, acima de tudo, as leis de Deus. Na verdade, praticamos o mal por ignorância. Então, já deveríamos ter uma outra concepção, um outro conhecimento, uma outra consciência, mas na verdade nós ainda temos muitas dificuldades. Então, para realmente podermos crescer e evoluir nesta fraternidade que é para aqui que se deve concorrer, precisamos realmente de conhecer as verdades espirituais e vivenciá-las. E para isso é fundamental o conhecimento do que seja a fraternidade, implica, antes de mais nada, no conhecimento e na prática das leis divinas da criação, que muito embora sejam ainda desrespeitadas pelos homens, nestes dias, amanhã, serão estes por elas mesmas julgados no curso da própria evolução. Apesar de ainda termos estas dificuldades em perceber que nós fazemos parte de um todo, que não estamos separados, que devemos concorrer sempre para o bem-estar uns dos outros, porque eu não posso estar bem nem feliz se ao meu lado existe quem não esteja bem e esteja infeliz. É preciso cultivar isto em nós. Por isso é tão importante conhecer, pesquisar, aprender, acima de tudo, as leis de Deus, porque as leis de Deus são perfeitas. E se nós analisarmos, nós percebemos que as leis de Deus são verdadeiramente perfeitas. Porque se assim não fosse, imaginem um universo enorme como este, com várias galáxias. Imaginem se não houvesse este equilíbrio, esta perfeição, haveria desarmonia. Da mesma forma que em nós, no nosso próprio corpo. Nós é que desarmonizamos esta perfeição que é a nossa máquina. Somos nós que realmente não cuidamos devidamente do corpo. E isso em tudo na vida. Em tudo na vida. E se hoje sofremos, é porque somos nós os próprios responsáveis. Somos responsáveis, acima de tudo, pela inconsciência e pela ignorância. Porque é a falta do conhecimento, e principalmente o conhecimento das leis de Deus, da lei do amor, que nos leva realmente a praticar o mal. Então, na evolução, através dos reinos da natureza, porque a fraternidade não existe só agora, existe desde sempre, as mônadas, o princípio espiritual, ao penetrarem no reino humano, com seu psiquismo em início de formação, unem-se formando comunidades mais ou menos numerosas. E para cada um desses agrupamentos existem espíritos protetores
que recebem diferentes classificações, como sejam espírito de grupo, familiar, espírito protetor da tribo, da nação, da raça. Igualmente como sucede na comunidade dos vegetais e animais, quando se apresentam como almas-grupo, porque realmente corporificam o agrupamento, cujos membros ainda não possuem condições de vivência espiritual. Nos agrupamentos humanos, a informação a esses espíritos protegem-nos, dominam-nos e são respeitados como deuses. Essa mesma insuficiência de individualização dá também lugar a que seja secundário o nome pessoal do indivíduo, predominando do clã, da tribo, da família. E isso nós vamos avaliar e analisar no mito, na história. Ao longo de toda a nossa história nós vamos percebendo que temos sempre, no fundo, estas ideias de Deus, de espíritos protetores. Portanto, isto já vem de há muito tempo. Porque, na verdade, Deus Pai está em todos os tempos. Nesses tempos recuados, os espíritos protetores dominavam os agrupamentos humanos pelo sangue, ou seja, pelo clã, pela tribo. Hoje, as coisas, como tudo evolui, e nós, felizmente, apesar de ainda não estarmos assim tão desenvolvidos como deveríamos estar, possivelmente, ou estaremos no lugar certo, naturalmente tudo concorre também para evoluir. Então, evoluindo com o tempo, o ser humano encarnado na Terra ganha consciência de si mesmo e, como é lei nos planos etéreos, o sentido de fraternidade também se expandiu, não se limitando à família e ao clã. Tudo é evolução. E, na verdade, a família é o tubo de ensaio para o desenvolvimento do espírito de fraternidade universal. Ou seja, é na família que nós vamos praticando as grandes virtudes. A paciência uns para com os outros, o perdão, que é tão importante, não é? A indulgência, a benevolência, todas estas grandes virtudes que são tão necessárias para a nossa evolução. E ao adquirirmos estas virtudes no seio familiar, então estaremos preparados para realmente abraçar todas as criaturas, todo o universo como irmãos. No sentido evangélico, portanto, o que se deve buscar é a comunhão dos sentimentos, o ideal coletivo de autoaperfeiçoamento, visando a conquista do reino de Deus. Ou seja, enquanto que no passado a família é que estava em primeiro lugar, o sangue, e havia as guerras e os conflitos exatamente por isso, não significa que ainda isto hoje não exista, existe, mas as coisas já são diferentes. Aqui, no sentido evangélico, portanto, ou seja, no sentido cristão, no sentido espiritual, nós devemos sempre ter a ideia da universalidade, da melhoria coletiva e não individual, nem de clã, nem de tribo, nem de raça, mas sim de todos os seres, incluindo a natureza e os animais. Então, chegamos aqui a este momento e esta pequena introdução foi exatamente para chegarmos àquilo que eu acho que é extraordinariamente e que nos revela a verdadeira fraternidade. Como é que nós podemos duvidar do amor de Deus, que ao longo de todos os tempos impulsionou grandes mestres de luz para o grande trabalho da fraternidade universal? Estamos a chegar a uma data em que vamos comemorar a vinda de Jesus ao planeta Terra. Que maior prova de amor poderá existir? Que
Que maior prova de fraternidade a vinda de Jesus até nós. Um ser crístico. Um ser que teve que ser preparado durante 1000 anos para fazer uma descida ascensional para poder estar conosco nesta densidade, neste planeta ainda tão denso, tão negativo. E Ele veio exatamente para nos mostrar o caminho. Então estes mestres, Jesus, o mestre dos mestres, mas outros mais que viveram entre nós, que nos deram exemplos, nos trouxeram ensinamentos, conhecimentos, para podermos realmente aprender com eles e seguir os seus exemplos. Eles trouxeram, no fundo, mostraram-nos novos caminhos e também nos trouxeram o consolo. E ao longo da história, até antes de Jesus, podemos ver e lembrar alguns, como Krishna, Hermes de Trismegisto, Zoroastro, Buda, Confúcio, Moisés, Sócrates, Platão, João Batista e o mestre dos mestres, Jesus. A verdadeira fraternidade entre os homens. Então, como nós dizíamos inicialmente, nós jamais somos abandonados e nós nunca estamos sós. E este é o grande consolo da grande fraternidade universal, que é impulsionada por Deus, que é amor. Então, se ao longo de todos estes séculos vieram até ao planeta Terra espíritos de luz para nos trazerem os seus conhecimentos e a sua ajuda, nós não estamos sós aqui no planeta Terra, mas também não estamos sós, porque outros espíritos de luz continuam do outro lado, na dimensão espiritual, trabalhando para nos ajudarem. Então agora vamos conhecê-los um pouco melhor. Então, as fraternidades são agrupamentos espirituais dedicados à prática do bem e à evolução da humanidade. Têm a finalidade de auxiliar os encarnados e os desencarnados. As fraternidades do espaço têm oferecido desde há muitos anos a preciosa ajuda na execução das tarefas espirituais em nosso plano, e o elo mais forte e dominante dessa cooperação é sempre o interesse pelo bem comum e, para os cristãos, é a difusão e a exemplificação no campo individual e coletivo dos ensinamentos de Jesus e das realizações evangélicas, cuja vibração unitiva é de altíssimo teor e significação por tratar-se de atividades do setor crístico. Ou seja, resumindo aqui, estas fraternidades são um conjunto de espíritos de luz. Claro que existe um espírito que vai liderar, ou, no fundo, será o diretor espiritual, que será sempre aquele que orienta todos os trabalhos de cada fraternidade. E estas fraternidades estão muito bem organizadas. Vamos imaginar aqui uma empresa que, ao pé de uma fraternidade, é muito imperfeita. Mas vamos imaginar estas fraternidades exatamente com uma hierarquia e um trabalho extremamente bem organizado para poderem realmente ajudar e têm determinadas funções, porque cada fraternidade, vocês vão agora ver, cada fraternidade tem uma função específica, tem um trabalho específico de acordo com os próprios espíritos. Ou seja, há uma ligação entre eles. E essa ligação tem a ver exatamente com a própria tendência do espírito e até com a sua vocação e com
a sua própria competência. Então, essas fraternidades não são mitos, de maneira nenhuma, nem são entidades sobrenaturais ou superstições de fanatismo religioso, mas são grupos coesos, como nós falámos, firmes e conscientes, são trabalhadores integrados nas hostes aguerridas que obedecem à direção redentora de Jesus e que lutam mesmo contra os embates espirituais negativos, de forma a ajudar o planeta Terra a evoluir. Portanto, é a grande função destas fraternidades e cada uma delas vão trabalhar de acordo com as suas competências. Como tivemos nós conhecimento destas fraternidades? Em 1940, já reformado, o comandante Edgar Darmond foi, no fundo, reformou-se por motivos de saúde. Ele torna-se o secretário-geral da Federação Espírita do Grupo de São Paulo e criou um grupo que é o Grupo Razim, composto por 7 membros, alguns deles médiuns, que passariam a atuar dentro da Federação. E foi numa dessas reuniões, em 1940, que se manifestou pela primeira vez o espírito protetor e governador do Brasil, o espírito Venerável Espírito Ismael. Apresentaram-se também outros espíritos, componentes de algumas fraternidades, especificamente a Fraternidade Santo Sepulcro e da Fraternidade dos Cruzados. Apresentou-se ao comandante Edgar o espírito Razim, com a finalidade de auxiliá-lo na criação da Escola de Aprendizes do Evangelho, o que ocorreria em 1950. Então, a partir deste momento é que se teve a informação específica das várias fraternidades que atuam no planeta Terra. E agora vamos poder ver algumas. Fraternidade das Cruzadas. O espírito que, no fundo, orienta e dirige esta fraternidade é o Venerável Espírito Ismael. O objetivo desta fraternidade é auxiliar os trabalhos iniciais de divulgação do Espiritismo nos padrões do Evangelho de Jesus. Inclui vários membros que estiveram envolvidos na história das cruzadas da Idade Média. E vejam como todo um passado, no fundo, acaba por influenciar todo o trabalho de um espírito. Ou seja, para limpar todo o seu passado, estes espíritos propuseram-se a trabalhar no sentido de ajudar a desenvolver o espiritismo no planeta Terra. São mais de 10.000 colaboradores, 10.000 espíritos. Outra fraternidade, Fraternidade do Santo Sepulcro. E aqui temos 3 espíritos: o Venerável Ricardo Coração de Leão, o inglês, o Venerável Infante Dom Henrique, português, e o Venerável Rei Luís VII, o francês. E o objetivo desta fraternidade propuseram-se proteção por 25 anos para multiplicar o número de servidores das casas espíritas a partir da Federação. Outra fraternidade importante, a Fraternidade do Trevo, Venerável Espírito Razim. Razim teria sido um rico mercador no tempo de Jesus. O objetivo é fundar, organizar e orientar o Edgar Darmond, portanto, aquele comandante que nós vimos inicialmente, na criação da Escola de Aprendizes do Evangelho. Vejam como é importante o estudo. E realmente Razim e esta fraternidade é exigente, acima de tudo, pela questão do estudo, para que os aprendizes do Evangelho, e principalmente aqueles que, na verdade, se dedicam ao espiritismo e ao estudo da mediunidade,
a importância realmente destes espíritos assessorarem toda esta escola. São mais de 20.000 colaboradores. Depois temos uma outra fraternidade, Fraternidade dos Essénios, o venerável Hilarion do Monte Nebo. Então, inclui muitos dos antigos membros da fraternidade do mesmo nome existente ao tempo de Jesus, na Palestina, e que colaboraram na implantação do cristianismo primitivo. São mais de 5.000 colaboradores. E a Fraternidade da Rosa Mística de Nazaré, a Excelsa Senhora, Mãe de Jesus, Nossa Mãe, patrocínio de Maria de Nazaré. Na verdade, Maria de Nazaré, Nossa Senhora, influi sobre todas as atividades de vários outros agrupamentos, ou seja, de várias outras fraternidades, que estão dedicadas ao serviço do bem, do planeta e na difusão evangélica. Nesta especificamente a Rosa Mística, vamos perceber aqui a caridade, o trabalho de caridade espiritual nos dois planos, tanto no plano encarnado como no plano dos desencarnados. E tem então uma falange de espíritos que trabalham diretamente com Maria de Nazaré. E temos aqui 3 classificações. As anciãs, o trabalho delas é, acima de tudo, apoiar os suicidas e vítimas de violência. As virgens recebem crianças com problemas psíquicos. E as servidoras do grande amor universal, que sustentam jovens adolescentes encarnados ou desencarnados. E como eu disse, Maria, Mãe de Jesus, Nossa Mãe, ela influi em várias outras fraternidades e vamos ver aqui outras que ela também orienta. Outra fraternidade muito importante, Fraternidade do Cálice e a venerável Maria de Magdala ou Maria Madalena. Maria Madalena deixou tudo para seguir Jesus. E, na verdade, ela juntou-se aos discípulos e foi a primeira a quem Jesus se manifestou após o seu desencarne. Durante a sua própria vida no planeta Terra, ainda encarnada, ela dedicou-se ao atendimento de leprosos nos arredores de Jerusalém e acabou por morrer, abandonada em uma gruta da Judeia. Então, esta fraternidade apoia os doentes, pessoas sem abrigo, sem lar, escravos de vícios. Apoiam também as vítimas de obsessão e são numerosos os colaboradores que seguem e que trabalham nesta fraternidade. Depois, a Fraternidade dos Irmãos Humildes, o venerável Dr. Bezerra de Menezes, que também é realmente uma fraternidade que apoia a nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, com a sua equipe, nos trabalhos da fluidoterapia, de todo o tratamento de curas, é realmente ele o nosso mentor e o nosso orientador. Então, naturalmente, esta fraternidade agrupa médicos e cientistas em geral, orienta trabalhos de cura e pesquisa, visando a mais ampla distribuição de benefícios a necessitados. Colaboram também neste setor, entre outros, Pasteur, André Luiz, Eurípides Barçanulfo e ainda Hilarion e Ramatis. E são numerosos. Atenção que estas fraternidades atuam no mundo inteiro, ou seja, em todo o planeta Terra. Outra fraternidade interessante, Fraternidades dos Filhos do Deserto. E eram os antigos seguidores de João Batista. Eles são beduínos da antiga Arábia Pétrea e dedicam-se a trabalhar em trabalhos pesados e socorros pesados em geral. São mais ou menos numerosos segundo as necessidades.
servem de escudo entre o bem e o mal, aos corações valorosos que se dedicam ao serviço do Senhor. E eles estão acostumados às dificuldades, às intempéries, às vigílias, aos ataques de emboscadas, a trilhar caminhos perigosos e areias movediças. Por isso, eles não se iludem com miragens. Portanto, vejam como nós precisamos de todos eles, como eles são protetores. Fraternidade da Lei Áurea, o venerável Ismael. Então esta fraternidade, acima de tudo, é para desenvolver o nosso plano denso no sentido da evangelização pela reforma íntima, ou seja, eles tocam essencialmente em todos nós no sentido de nos modificarmos. Vejam como é interessante o trabalho de todos eles. Fraternidade do Triângulo e da Cruz, o venerável Ramatis. Então, venerável Ramatis, antigos membros de uma fraternidade hindu, ávidos de conhecimentos novos e mais amplos, pediram reencarnação em várias regiões do globo que ofereciam condições para valiosas experiências. São 5.000 colaboradores. E nós sabemos, Ramatis é autor de preciosas obras doutrinárias que muito têm auxiliado a divulgação dos conhecimentos espirituais. E a fraternidade dos hindus, venerável Krishna. Então o objetivo é elucidar o desenvolvimento mediúnico e são mais de 5.000 colaboradores. E agora vou-vos apresentar só de uma forma, claro que não estão todas aqui todas as fraternidades, são aquelas que, no fundo, nós temos mais conhecimento e talvez das mais importantes, mas como podem ver, são vários os tipos de fraternidade. A fraternidade dos irmãos da China, a fraternidade dos samaritanos, e vejam, os samaritanos estão filiados à Rosa Mística de Nazaré, a Maria de Nazaré. O grupo de Judas, filiado à Rosa Mística de Nazaré, é o Socorro aos Suicidas. Vejam como é interessante as ligações que nós temos ao passado e a forma de resgatar todo o nosso passado. A Fraternidade da Castelã, Fraternidade dos Irmãos Hindus, a Fraternidade dos Ucranianos, trabalham na Rússia na orientação espiritual do povo para tentar, no fundo, desbloquear aquelas ideias ainda tão racistas que têm. Legião de Joana d'Arc, vejam como esta legião trabalham em harmonização para evitar as guerras e conflitos, uma vez que Joana d'Arc vivenciou a guerra, esteve na guerra, e como ela vem agora com a sua falange de espíritos tentar desviar as pessoas das guerras e dos conflitos. Fraternidade dos Irmãos do Egito e o grupo dos Irmãos de Saturno, muito interessante este grupo, cooperação para a transição planetária. Eles utilizam aparelhagem eletrónica avançada contra as influências negativas, de forma a que não atrapalhem a evolução do planeta. Muito bom, eu acho isto maravilhoso. Então, se alguma vez nós pensarmos que estávamos sós, temos aqui realmente a confirmação que de maneira absolutamente nenhuma nós estamos sós, nem estamos desamparados. E todos os centros espíritas, todos aqueles, ou todas as igrejas, ou todas as religiões que trabalham seriamente no sentido do bem, do aperfeiçoamento, de ajuda, são assessoradas por estas fraternidades. Todas aquelas outras organizações, associações que trabalham em prol do bem, como a Associação Ninho da Mariazinha e tantas outras que existem no mundo, os Médicos Sem Fronteiras são assessorados por estas fraternidades. É isto que é importante nós percebermos. Então, depois de exposto tudo isto, eu sei que é alguma informação, mas acho que era importante termos esta noção e podemos ir pesquisar mais, estudar mais e perceber
como funciona cada fraternidade, possamos olhar assim para a criação de Deus, para a imensidão do universo, para esta beleza, para esta perfeição. E possamos sentir a grande fraternidade em que estamos imersos e envolvidos. E possamos, acima de tudo, estar gratos, todos os dias, por tanto amor. E que o nosso caminhar seja sempre um caminhar seguro e confiante no grande amor que o Pai nos tem. Muito obrigada pela vossa atenção.